Demorou um pouquinho para sair o vídeo, mas tá lá. Hoje, então, falaremos sobre técnica para remoção de terceiros molares. Nas outras duas partes, nos vídeos anteriores, a gente trabalhou diagnóstico, indicação, planejamento. Hoje é específico esse vídeo sobre a técnica. Vamos abordar alguns princípios de incisões, as osteotomias, como eu preconizo, não quer dizer que esteja a única maneira correta, mas como eu preconizo, a realização da odontosecção, muito particular para cada caso, o tratamento da cavidade essencial para ser realizado e as orientações à medicação passada ao paciente no pós-operatório. E aqui eu quero demonstrar para vocês as incisões que nós fazemos para remoção de terceiros molares. Então, dentro dos princípios de incisões, como nós vimos anteriormente, não se deve incisar a papila e nem o centro do dente. Então, essa incisão divergente ou relaxante, ela é feita no segundo molar, na mesial do segundo molar, pouco antes de chegarmos na papila, ok? Então, vamos deixar o vídeo pausar para eu desenhar para vocês. Intrasulcular e na distal do segundo molar, sobre a tuberosidade. Então, aqui, ó, divergente para fundo de vestíbulo, antes de chegar na papila, intrasulcular e sobre o rebordo, sobre a tuberosidade. Essas duas incisões, a anterior e sobre o rebordo, não são incisões amplas. É questão de, no máximo, 1 centímetro, tanto a relaxante quanto na tuber. É o suficiente para a gente poder ter acesso a ao dente retido. No caso da mandíbula, a incisão na região retromolar, partindo da distal do segundo molar, também não superior a 1 centímetro, contornamos o segundo molar numa incisão intrasulcular e a relaxante ou divergente, também de aproximadamente 1 centímetro, em não chegando na papila entre primeiro e segundo molares. Então, antes do primeiro molar, fazemos a incisão relaxante. Então, é esse o aspecto. Então, vamos lá desenhar. Região de retromolar até a distal do segundo molar, intrasulcular e relaxante antes da papila. Tenho certeza que você vai ter um ótimo acesso ao dente retido, vai conseguir realizar a osteotomia, odontosecção, respeitando esses princípios. Muito bom. Então, dando início às nossas incisões. Quero mostrar para vocês dois casos. Nesse primeiro aqui, ó, nós estamos demonstrando a possibilidade de incisão na mandíbula, nos dentes inferiores. Essa incisão deve ser apenas intrasulcular. Nós devemos evitar realizar incisões relaxantes na mandíbula. Então, a incisão é intrasulcular, como apresentado aqui para vocês. No rebordo, sem problema algum, e intrasulcular. Pode ser desde um segundo molar até a linha média. A única região que, se precisar realizar uma incisão relaxante, nós devemos fazer na linha média. Todas as demais devem ser realizadas no sulco lingual. Ok? Tá? Então, cuidem bastante para não realizar nenhuma incisão relaxante na superfície lingual, na mandíbula. Apenas, e se for o caso, na linha média, o que dificultará depois a sutura. Então, evitando é melhor. É melhor ultrapassar o lado e para uma contralateral do que fazer essa incisão. Na maxila,
Vamos ali, ó. Da mesma forma, intrasulcular em todos os dentes, nós temos ali a possibilidade, tá? Intrasulcular, como vocês observam, segundo molar, primeiro, premolares caninos, ótimo. E nessa situação de maxila, nós temos a possibilidade, então, de realizar uma incisão relaxante na distal do canino, tá? Então, entre canino e primeiro pré, é uma alternativa para se realizar a incisão relaxante. Outra possibilidade de incisões no palato, às vezes para remoção de um tórax, por exemplo, é essa incisão sobre a linha média no palato, tá? Se não for suficiente essa incisão reta, nós podemos realizar ainda a incisão, deixa eu marcar aqui para vocês, fazer em azul, além da linha reta, tá? No palato, a linha média, duas incisões relaxantes formando um Y em direção ao canino, a distal do canino, para remoção, por exemplo, de um tórax palatino. Se essa incisão ainda não for suficiente para o acesso, um duplo Y também é possível. Então, repetindo, incisões em mandíbula lingual, apenas intrasulcular, em maxila, no palato, intrasulcular, com a possibilidade de uma incisão divergente na distal do canino. Então, nada melhor do que demonstrar esses procedimentos de incisão em casos clínicos. Então, o terceiro molar, nós vemos ali o 18 retido. E aqui nessa imagem clínica, demonstrando a incisão anterior. Terceiro molar superior, incisão relaxante ou divergente, não superior a 1 centímetro, antes de chegar na papila entre primeiros e segundos molares, intrasulcular e na tuberosidade. O passo seguinte à incisão é o descolamento, né? Descolamento total mucoperiosteal. E aqui a gente observa já a osteotomia. Vou fazer um parênteses aqui. Osteotomia em maxila, nós conseguimos realizar osteotomia manual com o uso de cinzéis ou então com peça reta. Existem duas possibilidades aí, a 701 ou 702, depende do calibre, da quantidade de osso que você precisa remover, ou então a broquinha esférica, número 6, tá? Então aí, ó, eu estou mostrando para vocês o uso da peça reta com uma broca esférica, realizando essa osteotomia após a incisão e o descolamento. Feito isso, vamos localizar o nosso dentinho retido, no caso aqui o 18. A exodontia aí vai precisar de feeling, né? Existem vários tipos de alavancas que a gente pode estar lançando mão. Potes, Pexo, Seldin, reta, curva. Não existe uma regra de só usar A ou B. Então, qualquer uma dessas que eu citei são muito válidas para fazer a remoção. Quando o dente estiver solto já na cavidade, a sugestão é uma pinça hemostática, uma pinça Kelly, que dá firmeza para fazer essa retirada do dente do alvéolo. E em seguida, a sutura. Tá? 1 ou 2 pontinhos na incisão relaxante, de acordo com o tamanho dessa incisão, não vão ser necessários mais que isso, se não ultrapassar esse 1 centímetro. E um pontinho na tuberosidade também é suficiente. Né? Aqui só mostrando que o outro lado também fiz no mesmo tempo cirúrgico, então os 2 pontinhos na incisão relaxante e um pontinho na tuberosidade. Vamos ver aqui um caso na mandíbula, um dente 48 para ser removido. Mesmas situações, a incisão reta na região retromolar, contorna-se o segundo molar
na região intrasulcular e se faz incisão relaxante antes da papila, divergente. Descolamento total do retalho, localização do tecido ósseo. E agora, na mandíbula, você pode continuar com a peça reta. E aí, se você tiver um micromotor elétrico, é melhor ainda. Ou então, realizar essa osteotomia com alta rotação. Tá? Irrigação abundante, alta rotação ou peça reta. Brocas esféricas ou 700, da linha 701, 702. Aqui, ó, estou usando uma alta rotação e uma broquinha 702 de haste longa para fazer a osteotomia, a canaleta, expor a coroa, retirar a resistência óssea, visualização da coroa, visualização, retirada do tecido cortical da mandíbula para facilitar essa remoção. Então, a partir do momento que foi feita a incisão, descolamento, a osteotomia, é isso que nós vamos ter. Normalmente até um sangramento nessa canaleta que circula o dente aparece. Demonstração de mais um caso, remoção do dente 48 retido. Então, a incisão, vamos lá, para todo mundo gravar. Divergente, aproximadamente não maior que 1 centímetro, antes da papila entre primeiro e segundo molares. Incisão intrasulcular e uma outra incisão na região retromolar, também que não exceda 1 centímetro. O descolamento mucoperiosteal total, importante. O uso do afastador, aqui o Minnesota, apoiado em tecido ósseo sadio. Não é para ficar esmagando retalho. Realização da osteotomia com a broquinha 702 em alta rotação. E aqui já partindo por uma odontosecção. E aí, para odontosecção, existem outras possibilidades de broca. Aqui eu estou usando uma 4138, uma diamantada, haste longa, carbide, que faz essa odontosecção, essa separação de partes do dente de forma muito boa. Em seguida, uso das alavancas para fazer a extração propriamente dita, o tratamento da cavidade, irrigação abundante, remoção de espículas, de tecido dentário, de tecido pericoronário que porventura tenha ficado aderido ao tecido ósseo, à mucosa aqui, e os pontos. 2 pontinhos na região retromolar, 2 pontinhos na região de incisão divergente, na altura mesial do segundo molar. Para mais um caso, remoção do dente 38, incisão, sempre vocês vão ver isso. Regras são para ser quebradas, existem exceções à regra, mas a regra é incisão relaxante antes da papila entre primeiro, vocês vão cansar de ouvir isso, entre primeiro e segundo molares, intrasulcular, região retromolar, descolamento, canaleta para realizar a osteotomia, broquinha 702 ou esférica, alta rotação ou peça reta. Em seguida, odontosecção, podem continuar com a mesma broca, podem trocar por uma diamantada. Né? Aqui, ó, incisão, osteotomia, odontosecção. Tratamento da cavidade, aspecto limpo, regular. E os pontinhos, 2 na região retromolar, 2 na região de incisão relaxante. Existem situações que a peça reta vai nos facilitar realizar a odontosecção, como nesse caso de remoção do 48, raízes divergentes. Eu fiz uma odontosecção com alta rotação, removendo a coroa do dente, depois que eu já realizei a canaleta, né? Sempre é incisão, descolamento, osteotomia, realizando a canaleta, depois odontosecção. Essa é a regra. E para separar as raízes, a peça reta, ela tem uma angulação, né? Ela é reta, vai facilitar a nossa vida para remover essas raízes, dividir e remover essas raízes. Então a gente tem lá a odontosecção realizada com alta rotação para remoção da coroa radicular,
E depois, com a peça reta, realizada a separação dessas raízes e remoção. Outros casos de odontosecção, aqui então, alta rotação, removendo parte da coroa, né, uma odontosecção corono-radicular, removida a coroa, em seguida removida as raízes. E assim a gente vai vendo alguns casos, tá? Outro dente 48, aqui dá para ver muito bem aqui, ó, a incisão relaxante, né, intracircular, na região retromolar, preservando a papila interdental, certo? Os apoiadores, os afastadores em tecido ósseo, realização da osteotomia e canaleta vestibular, né? Pouquinha coisa na distal, cuidado, nunca na lingual, por causa das estruturas que nós temos lá. O uso da alavanca, tanto por mesial quanto por vestibular, eu gosto muito dessa alavanca Selden reta, remoção de todo o tecido pericoronário que fica aderido ao dente, que fica aderido ao tecido ósseo, que fica aderido à mucosa, precisa obrigatoriamente ser removida essa cápsula. E aí então a regularização do tecido, a loja óssea, com bastante irrigação. Partimos então para sutura, 2 pontinhos retromolar, 2 pontinhos, e aqui o dentinho realizado odontosecção e todo o tecido pericoronário. Mais um caso extremamente didático, então, realizada anestesia, né? Incisão, preservando papila, não muito extensa. Aqui eu fiz uma osteotomia inicial com uma broquinha esférica, delimitando a área que eu queria remover de tecido ósseo para localização do dente. Num segundo momento, toda a canaleta na vestibular do dente com uma 702, alta rotação, broca longa, atingindo a medular óssea. Então é isso que a gente observa. Um campo seco, limpo, dentinho retido, odontosecção realizada, tratamento da cavidade e sutura. Vocês observam que algumas imagens eu estava usando seda, nesse casinho aqui eu optei por Vicryl, tá? São duas opções legais. Tem vários colegas fazendo com nylon, também é uma opção, mas tem que ver se o paciente não é suscetível a aftas e o nylon acaba machucando um pouquinho. E com essa apresentação hoje sobre técnica de terceiros molares, deixar para vocês também todos os contatos. Quero que vocês se inscrevam no canal, curtam, deem um like e ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço a todos, estou à disposição. Na próxima, partiremos para outros assuntos. Um grande abraço.